Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27. Amém? Nós vamos ler a partir do verso 45. Já vejo algumas Bíblias folheando. Mateus 27, né? 27. Tá, obrigado. Vamos falar com Deus. Santíssimo e bondoso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no seu santo templo te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos pela saúde, te agradecemos, Senhor, pela luz que nos ilumina. Te agradecemos pelo pão, pela água. Te agradecemos, Senhor, pelo teto, por todas as suas provisões. Pai, em especial te agradecemos pelo Santíssimo Filho Jesus Cristo. Em teu nome nós pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito me usa nesta noite, derrama a tua luz sobre a tua serva que não tem nenhum mérito, para que passe a mensagem com sabedoria e seja recebida com entendimento por esta congregação. Amém. Eu te peço, ó Pai, no santíssimo nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. O verso é o 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, chamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocou na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Amém. Jesus morre na cruz. E na cruz Jesus fala uma frase: Deus meu, por que me desamparaste? Em algum momento da nossa vida nós também dizemos essa frase. Essa frase ela foi escrita pelo rei Davi no Salmos 22. A profecia dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Nesses salmos nós não vamos ler, mas ele também diz que roga, que pede, e Deus não ouve o clamor. Davi também diz nesse salmo que suas mãos foram transpassadas. Ele fala da sua vergonha e do que, quanto ele foi escandalizado. Como falar de Jesus? Jesus seria homem ou seria Deus? Algumas pessoas se interrogam quanto a isso, mas quando nós lemos lá no livro de João testifica da seguinte forma, no capítulo 1, verso 1, ele diz assim: No princípio o Verbo estava com Deus, e o
Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ainda nesse capítulo, João diz: eu vejo a glória do Pai no unigênito do Filho, porque a lei veio para os homens por Moisés, mas a verdade e a graça veio por Jesus, por Cristo. Fica-se revelado que Jesus era homem e Jesus também era Deus. E Jesus tinha todas as características de homem, porque Jesus teve fome, sede, teve sono. Jesus nasceu de uma mulher, Jesus tinha amigos, Jesus sorria, Jesus também cantava e Jesus também sofria. Quando Jesus estava se preparando lá no jardim para ser entregue, e ele sabendo tudo o que tinha que passar, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas não tinha nenhuma outra forma de salvar a humanidade. Não tinha. E Jesus precisava vir à cruz. Jesus precisava ter todo o sofrimento, porque ele tinha um propósito, mesmo antes de nós sermos feitos. E nós não fomos feitos pela palavra, nós somos feitos à mão. Quando alguém se faz por mão, se faz por amor, e esse amor é tão intenso que João 3,16 diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém. Amor. E quando nós olhamos um para o outro, muitas vezes nós falamos que eu não gosto do meu amigo, eu não gosto daquela pessoa, e o mundo vai surgindo porque foi um dia trágico. Foi o dia mais trágico que o universo pôde ver. Foi o dia onde aquela jovem comeu aquela fruta. E o marido não sabia o que era morrer. Porque o homem não foi preparado para a morte, o homem foi preparado para viver eternamente. E agora ele vê a sua mulher que comeu uma fruta cheirosa, de aspecto bonito e desejado para a inteligência, e quando ela come, ele não sabia o que era morrer, e ele come da fruta. Não foi a fruta que fez os nossos primeiros pais pecarem. Foi porque eles deviam viver simplesmente de uma coisa, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas eles não ouviram a palavra que procede da boca de Deus, eles ouviram outra palavra, de um ser desconhecido, de uma figura imaginária, linda e fantástica, que hoje o mundo cai com fantasia e com beleza. E naquele dia, a harmonia do cosmos podia ter ruído. Acabou a harmonia do cosmos. Mas tudo foi sustentado pela infinita graça de Deus. Só por Jesus. Eu tenho uma cachorrinha lá em casa, que o nome dela é Babi. Babi é uma figura, ela é pequenininha, ela é da raça Bacê, ela ama ficar debaixo do pé da gente. Mas se eu toco na panela, ela sai correndo. Ela é doida por carne, sabe? Tocou na panela, ela vai pra mim. Outra coisa que ela gosta muito é de passear, balançou a chave, ela sai correndo atrás da gente. Assim é o pecado. O pecado, ninguém precisa mandar ninguém pecar. O ser humano corre para o pecado. E as coisas que atraem para o pecado é exatamente a audição, é a visão, é o olfato, é o ouvido. O pecado está no nosso DNA e no nosso DNA. E o incrível é que o pecado ao qual nós temos tanto apreço, ele acaba com tudo. O pecado
atacou a nossa mente, o nosso cérebro. Ele está hoje com o sistema nervoso descompensado. As nossas ideias não são construtivas. Nós sempre queremos estar no pedestal e assim vai em cadeia, o maior pisando no menor. O pecado nos faz assim, orgulhosos, ao invés de amorosos, mal educados, grosseiros. O pecado nos faz egoístas. Transforma nosso coração em ódio. Rede social hoje é um mar de ódio. Se alguém fala algo que outra pessoa não quis, já é detonado. Quer ser o melhor, quer ser o bom, e existe uma exclusão. Preconceito, racismo. Tudo fruto do pecado. O pecado nos tem levado para o fim do fim. Quando nós olhamos para o planeta, nós estamos vivendo um planeta destruído. Daqui a pouco nós não temos mais água potável. Porque os nossos esgotos correm para os nossos mananciais. As indústrias. O meio ambiente está poluído. E nós nos autodestruímos. Tudo que é viciante a gente aprecia. Uma latinha de guaraná, ela tem 12 colheres de açúcar. 12 colheres. Um copo de guaraná precisa de 21 copos de água para limpar o nosso sangue. Faz-se refrigerante para desentupir pias, limpar ferrugem. E algo nós estamos consumindo. Nós praticamos o autossuicídio naturalmente. O tabaco mata. O câncer tem atingido pessoas de todas as formas. Bebidas destiladas destroem o fígado, mas não tem problema. É festa. Os nossos móveis de madeira são lindos e as nossas florestas queimadas. Não precisa um letreiro para gritar para a humanidade que nós somos pecadores. E Jesus sabia de tudo isso. E Jesus sabia de tudo isso e ele disse, dentro de um princípio que o homem ainda nem havia sido nascido, ele disse, um dia tornarei-me homem e resgatarei Adão do inferno. Como pode Deus morrer? Olha, já pensou como pode Deus morrer? E Jesus estava na cruz. E ele estava ali para morrer não só por um, mas por todos aqueles que se arrependessem plenamente dos seus pecados. Mas como Deus morreria? Nietzsche disse, Deus morreu, nós o matamos. Poetas modernos, filósofos modernos, vocês não sabem o que é Deus morrer. Se Deus morresse, nós pulverizaríamos, viraríamos pó. Se Deus morresse, a terra voltaria à sua primeira imagem, sem forma e vazia. Mas vem uma pergunta, como que Deus morreu? Porque Cristo é o Messias, e o Messias é Deus e homem. Deus e homem. Vamos ver Filipenses capítulo 2, verso 6.
assumido a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se de si mesmo, tomando forma de homem, de servo, e em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Do que Jesus se aniquilou? Ele precisava salvar a humanidade. Mas se Deus morresse, se Jesus morresse como homem, apenas como homem, toda a fé da humanidade seria depositada no homem, e o seu sacrifício de cruz não teria validade. Se Jesus morresse como Deus, apenas como Deus, ele não sentiria dor. As suas mãos não derramariam sangue, a coroa de espinho não teria curado o seu couro cabeludo, atingiu o seu crânio. Se ele não sentiria dor, então também o seu sacrifício não teria validade. Ele precisava morrer como Deus e como homem. E para que o mundo não pulverizasse, para que o mundo não ruísse, ele precisou estender sobre a humanidade, manter toda a sua glória entre os homens e aniquilar-se totalmente da sua onisciência, da sua onipresença e da sua onipotência para morrer no nosso lugar. E o pecado caiu sobre Cristo. E de tal forma o pecado caía, que diz a palavra de Deus, que era meio-dia, 6 horas. Porque na nossa escrita é 12 horas. Ali o dia se fez noite. E o pecado caiu por 3 horas. E durante 3 horas o pecado foi tão grande de toda a humanidade. Não foi só aquele pecado daquela rebeldia de criança que mamãe chama e diz vou daqui a pouco e não chega. Não foi só aquela rebeldia das pessoas que ainda não tiveram uma conversão e tratam a igreja como um lugar qualquer e não tem reverência. Não foi só esse pecado. Foi todo aquele pecado que você praticou, que eu pratiquei. Mas um dia eu me arrependi, eu confessei, nunca mais pratiquei aquele pecado. Ele já foi pago na cruz. Jesus não veio pelos santos, Jesus veio pelos pecadores. Ele precisou vir. E agora, depois de 3 horas, Jesus se sente sozinho. Ele procura o Pai. E ele não encontra. E aqui ele repete as palavras do rei Davi. Davi tinha sido tirado do trono do seu filho pelo seu filho Absalão. E Absalão tentava matá-lo, buscava para matá-lo. E Davi, dentro de um momento difícil, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Só que Deus nunca desamparou a Davi. Quando nós lemos a história, Jesus Cristo foi o único ser que por alguns momentos foi desamparado pelo Pai. O único, por alguns momentos. E vocês não supõem como é duro alguém ser desamparado por Deus. Jesus, ele não era apenas um homem, observando que o pecado caiu sobre Cristo. E Deus ama seu Filho como ama qualquer um de nós, mas Deus odeia o pecado. Por isso, Jesus, naquele momento, sentiu-se só. E ele não falou uma palavra voluntariamente, porque tudo que Jesus falava tinha profundo sentimento e profunda sabedoria.
momento, ele disse: eu tenho sede. E a água que serviram de líquido não foi nada saboroso. Me serviram vinagre. E agora Jesus, vendo que tudo estava consumado, tetelestai, quando se fazia uma dívida lá nos tempos de Israel, ao pagar a dívida, escrevia com vermelho: tetelestai, está pago. Jesus pagou todos os nossos pecados. E então ele entregou o Espírito. Mateus 27, verso 50, ele diz: e ele entregou o Espírito. Quando Jesus, o Filho de Deus, morreu, teve um terremoto. Não foi um terremoto, foi um terremoto. Diz que a terra tremeu. Toda a terra. Assim como a terra gemeu quando Adão pecou, quando Jesus morreu, a terra tremeu. Foi um terremoto. Naquele momento as pedras, rochas se fenderam. Os túmulos se abriram. E os santos saíram dos túmulos e andaram pela cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião que guardava Jesus disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eu não conheço a luta de vocês, nem vocês conhecem a minha. Mas nós sabemos que todos nós temos luta. Nós sabemos que tem momentos na vida que a gente se sente tão só, que a gente pensa que foi desamparado por Deus. Mas no momento em que estamos mais só, é onde Jesus nos leva nos braços. Jesus não podia deixar que sua criação se perdesse. Porque quando nós lemos Colossenses 1, Colossenses 1, a partir do verso 15, ele diz assim: e ele era a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Porque ele é o primeiro antes de toda a criação. E tudo subsiste nele. Se nós estamos aqui, é porque nós somos parte de Cristo. Amém. Nós não somos pessoas soltas. Nós não somos um qualquer. Nós não somos pessoas perdidas, desorganizadas, jogadas. Nós somos o corpo de Cristo. No verso 20, ele diz assim: e a paz, pelo sangue da sua cruz, e o mundo foi reconciliado por ele, tanto na terra como nos céus. Ele é o nosso Criador. Ele morreu por nós. E nós, seja lá qual for a nossa luta, a nossa dificuldade, dê graças a Ele. Paulo diz: dá graças a Deus por tudo, porque a nossa luta é o que nos faz forte. Se tu é fraco e passa por uma dificuldade, você deixa de ser areia e passa a ser rocha. Se veio o desemprego, a doença, a deficiência, se veio a solidão, o desprezo, o desânimo, se veio o preconceito, seja lá de que tipo for,
não dê atenção. São pessoas que precisam conhecer. Só o ignorante tem preconceito e racismo. Precisa ser muito ignorante para se achar melhor do que alguém. E nós temos a maior referência. Nós temos a maior força que um ser humano pode ter. É o conhecimento da palavra de Deus. Quando você conhece, você cresce. Quando você aprende, você pode ensinar. E quando alguém te olhar com diferença, é porque está precisando de você. Não importa a raça, não importa a liderança, não importa o status, não importa a cultura, não importa a religião. Se nós temos a graça de conhecer a palavra de Deus, é que fomos escolhidos dentro da grande multidão. Quando Jesus pregava, você vai vendo nos evangelismos, nos 4 evangelistas, ele diz sempre assim: Jesus, a multidão e os discípulos. Por que a multidão? A multidão são pessoas sem compromisso, que até dizem que tem um lugar para Jesus. Que no dia que tem um evento na igreja, que tem sorteio, tem comida, a igreja está louca. Mas os discípulos são os comprometidos. E só tiver 3 na igreja, mas está lá ele. Só tiver 5, só tiver 10. Pessoas comprometidas. E Jesus disse em Mateus 28, verso 20: Ide. Mas quem disse não foi qualquer um. Ele disse assim: eu que recebi toda a autoridade, de novo ele repete, nos céus e na terra, os ordeno, ide e fazei discípulos. Olha, discípulos. Nós somos discípulos de todas as nações. Amém. E com esse pensamento de graça, pela graça